todas, todos e todos. É um enorme prazer estar aqui no Copênia, nesse simpósio sobre interseccionalidade, coordenado pelas minhas colegas aqui. Muito obrigado. Assim, não sei se vocês vão perceber o meu sotaque, eu não sou do Nordeste, né? Então eu sou do Rio de Janeiro, sou professor da UFRJ e vim para cá para participar porque eu faço parte do NEABI lá da UFRJ. A gente teve o Poneado ontem, e aí eu participei dessa reunião e tudo mais. E aí hoje emendei para apresentar o trabalho e também para ir a Serra da Barriga. Né? Ontem lá no famoso, um dos mais famosos quilombos da história brasileira, que foi o Quilombo dos Palmares. Bom, hoje eu vou apresentar aqui um trabalho sobre, o título do trabalho, como já foi dito, uma filosofia do amor, sobre uma perspectiva quilombola, libertária e decolonial. Assim, queria antes de começar a apresentar exatamente o ponto que significa uma filosofia do amor, eu queria até pensar com vocês, se todo mundo pudesse refletir um pouco, assim, bem rápido, assim, o que é um amor para cada um aqui? Eu acho que a partir daí a gente pode, diante daquilo que vocês pensaram, estou supondo que tenham sido só coisas boas, né? Ou de lembranças, enfim, da infância ou da atualidade, enfim, de alguns momentos da vida, ou mesmo de perspectiva para o futuro, o que pode ser o amor. Né? Amor, a princípio, nos remete a coisas que mexem muito com a gente, muito emocionalmente, e que ao mesmo tempo está ligada à ideia, a coisas, vamos dizer assim, generosas ou boas. Né? E aí, pensar agora exatamente no oposto. Assim, se eu dissesse para vocês que eu falaria sobre filosofia do ódio, o que vocês pensariam? Filosofia do ódio vem o que à cabeça de cada um aqui? O que o ódio nos traz? Pensa em quê? Então a gente pode pensar em várias coisas do ódio. A princípio são coisas ruins. Talvez alguns de vocês tenham pensado em guerra, em matança, em discriminação, em preconceito, em feminicídio, em racismo. Perceba? Tudo isso faz parte de uma ideia do ódio. E é isso, a terceira pergunta para vocês: onde é que a gente poderia encontrar como fonte do amor? E aonde a gente encontra como fonte do ódio? Do amor, por exemplo, ela está onde? Onde a gente pode imaginar? E aí me vem à cabeça, me corrija se eu estiver errado, vem o amor da mãe. Aquela mãe cuidadosa, que faz de tudo para proteger o filho, para ensinar o filho, enfim, acho que o resumo disso pode ser cuidado também. Né? Cuidado, amor, ajuda, ensinamento, uma série de coisas que podemos trazer também junto com a ideia de educação, e por aí vai. E se a gente for para o outro lado, que é o ódio, a gente pode pensar aqui em guerras, em matança, em genocídio. Se a fonte do amor pode ser, uma delas pode ser o amor materno, do materno ou dos pais, aqueles pais ciosos que também estão imbuídos do cuidado dos filhos, né? Por outro lado, o ódio, ele é praticado exatamente por quê? O que nos vem à cabeça quando se pensa em ódio? Vem instituições? Ou não? Vem Estado? Vem prisão? Vem polícia? Vem guerra? Vem militarismo? Vem tudo isso? Preconceitos, que essa coisa já falou? Então veja, por que estou fazendo esse introito aqui com vocês? Porque se a gente quer construir a filosofia, na verdade, do ódio, ela já existe. E ela é praticada por instituições. E agora, se a gente for afunilar para questões raciais, que é o centro do Copênia, né, que é a maioria aqui dos corpos negros que estão presentes, o que a gente pensa a respeito do ódio? Ou da implementação de perseguição? Nós pensamos, evidentemente, muito rapidamente a escravização dos corpos dos nossos antepassados. Mas ela está aplicada até hoje. Está aplicada até hoje em que sentido? Na medida em que a maior parte das pessoas aprisionadas no Brasil são negras. A maior parte das pessoas paradas pelas polícias e assassinadas pelas polícias e pelo Estado são negras. A maior parte das pessoas que ganham sentenças maiores praticadas pelos mesmos crimes com relação ao branco são negras. E quando a gente
gente vai pensar em negros buscando emprego, um shopping center desse qualquer, pode ser aqui em Maceió, pode ser no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Amazonas. Chega um negro, uma negra, um negro, chega um branco e uma branca, com o mesmo currículo, com as mesmas condições. Quem é que vai ser escolhido para ocupar o trabalho de vendedor? Não estou nem falando de um trabalho excepcional, não. Naturalmente será o corpo branco. O negro, muito possivelmente, vai ser escolhido para trabalhar ou no depósito, ou no banheiro, ou lavando o banheiro, ou lavando, como tem na maioria da parte dos banheiros shopping center. O que eu estou falando? O que é isso que a gente acaba de identificar aqui? Tem um nome para isso. Chama-se racismo institucional. Ou seja, é o racismo que é praticado por instituições. Por instituições. Quando eu citei polícia, judiciário, Estado, ou estamos uma simples empresa, são instituições que nos moldam. Por isso, a denominação, a perspectiva decolonial denomina por racismo institucional. Bom, diante de tudo isso, para enfrentar o racismo institucional, que tem como base a ideia da desigualdade como um todo, e pautada pelo racismo principalmente, mas não só pelo racismo, existe também a discriminação contra as comunidades LGBTQIA+, existe discriminação contra as mulheres negras que estão normalmente na base da pirâmide. Né? A gente vive numa sociedade patriarcal, moldada pelo eurocentrismo, moldada por aquilo que chamo de cruzadismo, daqui a pouco eu explico esse conceito. Tá? Então, o que eurocentrismo e cruzadismo moldam uma sociedade patriarcal, branca, estadolátrica, ou seja, que não consegue viver para além do Estado, nem pensar por fora do Estado, nem criticamente do Estado, uma sociedade capitalista, uma sociedade preconceituosa e, evidentemente, racista. Bom, diante de tudo isso, como mudar? Como alterar esse cenário? Daí estou propondo, escrevendo um livro, na verdade, sobre perspectiva de filosofia do amor. E nessa filosofia do amor, ela tem que estar baseada em quê, Wallace? Primeiro, como a gente já viu no início da fala aqui, o amor em contraposição ao ódio. O amor com base naquilo que a mãe, a princípio, passa para os seus filhos. Tá? Essa é a regra, claro que pode pensar até em exceções aqui, eu vou trabalhar aqui com as regras. Diante desse cenário, quais são os conceitos que podem compor uma filosofia do amor? Porque se os conceitos que compõem o eurocentrismo, ou aquilo que a Aníbal Quijano chama de colonialidade do poder, e toda a filosofia decolonial trabalha nesse sentido, né? Esses conceitos são as instituições, como eu falei, capitalismo, patriarcado, racismo, enfim, por aí vai, LGBTQ-fobia, etc. Tudo isso compõe o eurocentrismo, que eu vou reduzir a eurocentrismo. O que compõe o oposto a ele? E aí eu quero trabalhar, porque toda filosofia, toda perspectiva, ela tem que ser construída a partir de conceitos. E esses conceitos muito voltados, alguns, em cima de determinadas práticas realizadas. Tá? Então, a referência para a construção dos conceitos que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente o que foi a construção dos quilombos no Brasil. Quilombos no Brasil e seus equivalentes durante toda a América Latina, inclusive nos Estados Unidos. Toda a América, vamos chamar assim melhor. Então, como construir isso? Quais são os conceitos que a gente pode pegar na prática dos nossos antepassados quilombolas? Os nossos antepassados, diga-se de passagem, é importante sempre frisar, os quilombos eram naturalmente no Brasil formados por africanos, fugidos, ou brasileiros, ou afrodescendentes, fugidos das casas grandes, fugidos das plantations, das senzalas, etc., junto com componentes indígenas que ajudavam esses africanos, nossos antepassados, escravizados, e formavam os quilombos. Nesses quilombos, inclusive Palmares, né, há relatos que existiam, inclusive brancos, que participavam dele também, que fugiam dessa sociedade autoritária colonial do período que a gente já está se relatando. Então, esse é um componente fundamental para a gente poder entender. Então, a junção de negros, indígenas e brancos oprimidos também naquela sociedade autoritária, colonial, e que existe até hoje. Né? Bom, o que esses quilombos fizeram? Então, eles usaram alguns, para sua sobrevivência, eles quiseram fazer várias coisas. Eu vou precisar aqui alguns conceitos para vocês para compor essa filosofia do amor. O primeiro conceito é o conceito de ajuda mútua. Ou, para quem quiser, pode chamar de mutualismo. Tá? Mas ajuda mútua é, primeiro, pensar coletivamente, um ajudar o outro, né? Trabalhar naquele processo
diante daquele período de escravização, um ajudando o outro para construir, ajudar a sobrevivência naquele período absolutamente hostil. Não só no período, naquele momento, naquele lugar hostil. Então ajuda muito. Outro conceito fundamental para a gente trabalhar é o de ação direta. E o que significa ação direta? É o conceito que significa que quando os negros estavam escravizados nas senzalas, eles precisavam sair daquele momento, sair daquela senzala. Sair de que maneira? Eles não fizeram uma petição para o Estado brasileiro solicitando o fim da escravidão. Eles não fizeram uma passeata dentro das casas grandes. Eles tiveram que fazer ação direta, eles não dependeram de ninguém para fazer. Ação direta significa quando você e o seu coletivo fazem por si mesmo. Então eles fizeram, se organizaram e conseguiram fugir. Às vezes fugiam individualmente, fugiam em dupla, fugiam em grupo. Quanto mais conseguiam fugir, era melhor. Então esses dois conceitos de ajuda mútua e de ação direta são conceitos fundamentais para compreender esse processo que constrói aqui a filosofia do amor. Mas tem um terceiro conceito, também que é outro importantíssimo, que é o conceito do autogoverno. Quando os nossos antepassados estavam sendo governados pelos seus senhores, com a anuência do Estado, com a pressão do Estado, de todas as instituições que foram criadas justamente para garantir a escravização nesse país. Todas as instituições foram criadas para isso. Estado, judiciário, polícia, exército, para garantir a escravização, garantir a subalternização. Se a gente não compreende isso, a gente não consegue compreender a história dos nossos antepassados. E a história dessas instituições do país. Então, o que os quilombos fizeram? Autogoverno. Seja aqui em Palmares, seja no quilombo Teresa Benguela, pelas centenas de quilômetros que existem no Brasil todo. Eles passaram a se autogovernar com base na ajuda mútua, com base na ação direta e principalmente, agora eu vejo dois conceitos centrais que tem que compor a filosofia do amor. Centrais. Sem eles não tem o menor sentido, que é o conceito de liberdade. Foi para mim essas palavras? Foi também. O conceito de liberdade. O que é? Por que o conceito? Veja, não tem a liberdade para os quilombolas, para nós negros, ela não é a mesma liberdade, aquela liberdade que os liberais chamam. É uma liberdade absolutamente diferente, é importante compreender isso. A liberdade que os liberais chamam é a liberdade de mercado, liberdade de compra e venda, inclusive de corpos escravizados. Eu sempre falo isso nas minhas aulas lá na UFRJ, quero dizer aqui para vocês também. John Locke, que foi o pai do liberalismo, era um grande proprietário de escravos. Isso não se ensina nas universidades. É importante compreender isso. E vários daqueles outros teóricos, é importante a gente esteja aqui no Centro de Filosofia, que são tidos como clássicos, ensinados aqui em todos os lugares, em todas as universidades desse país, eram proprietários de escravos, ou concordavam com a escravização dos nossos antepassados. Então a liberdade para os quilombolas é uma liberdade em que consiste a não ter que obedecer a nenhum senhor. É isso que eu quero que a gente compreenda aqui. Não tem amor sem liberdade. E não tem liberdade sem o quê? Outro conceito que é casado com ela, mas também é muito mal estudado nessa nossa universidade. É o conceito de igualdade. Não tem liberdade sem igualdade. Liberdade sem igualdade, igual o liberalismo prega, igual o capitalismo prega, é uma grandiosa farsa. Porque não tem nem sequer, para a grande massa de trabalhadores no Brasil, que trabalham vendendo sua força de trabalho para os proprietários, para os descendentes dos senhores, tá? Eles não têm liberdade, eles trabalham, digo que eles são governados durante 40 horas, ou 44 horas, ou 48 horas por semana, são governados pelos seus novos senhores, que podem não ser os senhores donos da casa grande, mas são os senhores das fábricas, enfim, do comércio, etc. Já está acabando? Quanto tempo que eu tenho? 4 minutos? Então tá. Indo aqui para a conclusão, depois eu quero até ouvir com vocês, é importante ter essa troca, assim. Então, caminhando para finalizar, com o berimbau tocando no fundo, acho que fica melhor, né? Acho que não nada mais apropriado do que isso. Caminhando. Então veja, é uma filosofia que está em construção.
uma filosofia do amor. Mas a filosofia do amor consiste tem como base esses conceitos que eu citei para vocês, vou resumir aqui agora. De ajuda mútua, ação direta, liberdade, igualdade e autogoverno. É claro que a gente pode incluir mais coisas, assim, de entender o outro. Tem um samba do Luiz Carlos da Vila, eu adoro samba, porque eu adoro capoeira também, mas o samba que diz por um dia de graça, não sei se vocês conhecem, Luiz Carlos da Vila, um grande compositor, mas também um teórico negro do Rio de Janeiro. Nessa música, por um dia de graça, vou até botar aqui, ele vai falar o quanto que ele sonha em ter uma sociedade que não discrimine o outro ou a outra. Porque na verdade o que nós temos nesse eurocentrismo é o que eu chamo de outrocídio. Há uma matança do outro. E o outro, quem é o outro para a sociedade colonizada, colonial, com a persistência das colonialidades, que é aquilo que persiste do colonialismo? O outro quem? São os negros, somos nós. São os indígenas, as comunidades LGBTQIA+. O outro é o trabalhador, o outro é o analfabeto, o outro é aquele que não tem riqueza, o outro é aquele que não tem status. E daí estou tentando agora finalizar para casar com o que a mesa, com a proposta da mesa, da interseccionalidade. O que é interseccionalidade? É porque determinados corpos são atravessados por diferentes opressões. Diferentes opressões, não apenas uma. É claro que, aí, agora voltando à minha perspectiva decolonial, sob a perspectiva decolonial, o que corta toda a nossa sociedade é o racismo, de cabo a rabo. É a principal opressão nesse país. Racismo, não tem outro nome. Agora, ele vai ser agravado se, dentro do racismo, se for uma mulher negra, se for um corpo LGBTQIA+, se for um corpo pobre, se for um corpo analfabeto e por aí vai. Essas diferentes opressões, que nesse meu livro eu chamo de governanças sociais. Eu chamo de governanças sociais, por quê? Por conta dessas pessoas estarem sendo governadas o tempo todo, e embora digam para ela que existe, que nós vivamos em uma democracia, que é uma grande mentira. O conceito de democracia como tal, e pior ainda, aquele conceito de democracia racial que nos foi imposto, que nos foi dito, ensinado nessas universidades, também é uma grandiosíssima farsa. Nunca existiu nesse país e não existe até hoje. E para finalizar mesmo, porque eu não quero avançar no tempo, é isso. É uma filosofia que está em construção, a filosofia do amor, com base nesses conceitos, e espero colaborar um pouco para a gente poder pensar, refletir, e encontrar alguma forma de criticar não só o eurocentrismo e todos os seus teóricos brancos, racistas, estadolátricos, misóginos, patriarcais, etc., como também proporcionar uma perspectiva a partir do exemplo fundamental que foram, para mim, o maior exemplo de luta na história brasileira foram os quilombos. Acho que esse é o maior exemplo. Então, é estudar lá. Enfim, então, terminando aqui, então quem quiser, depois vou ver se eu coloco esse vídeo lá no canal. Tem um canal no YouTube que é do CPDEL, que é do meu grupo de pesquisa lá na FRJ. Para quem quiser, tiver interesse, lá eu dou várias aulas sobre Abdias Nascimento, sobre Franz Fanon, sobre Lélia, sobre Bell Hooks, sobre vários autores e autores negros. Faço uma crítica profunda ao eurocentrismo, pego a teoria de John Locke, critico as outras teorias, de modo geral. Enfim, então, quero agradecer mais uma vez, estou ávido aí para poder ouvir os comentários e a gente poder debater. Obrigado.